Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso, Sobrevivência em Tokyo Ghoul, capítulo 31. Quando a sede recebeu o relatório sobre o restaurante Ghoul, causou um grande alvoroço. Bem debaixo do nariz deles, na área residencial fortemente governada do 7º distrito, havia um restaurante gourmet que usava humanos como ingredientes. Chegou a reunir mais de 100 ghouls, o que demonstrava claramente a audácia dos ghouls. No entanto, ao receber a notícia, Shin Tsukihara agiu sozinho, sem se reportar diretamente ao quartel-general. Isso aumentou consideravelmente o perigo da missão e permitiu que muitos ghouls escapassem. Como resultado, a sede hesitou e decidiu recompensar verbalmente Shin Tsukihara e fornecer algumas recompensas materiais, mas não houve mudança em sua classificação. Embora o poder de combate e as conquistas de Shin Tsukihara já tivessem provado que ele tinha a capacidade de ser promovido à classe especial, suas qualificações e idade eram muito jovens. O quartel-general precisava de mais tempo para refletir, então decidiram suprimir a situação por um tempo. Talvez eles tenham minimizado intencionalmente o impacto deste incidente, talvez para proteger Shin Tsukihara. De volta ao café, Kaneki mudou de repente. Olhou para o cartão de visita com as informações de contato de Shin Tsukihara em seu criado mudo e não ousou mais pegá-lo. Kaneki nunca havia sido tão obediente antes e desistiu completamente de contatar Shin Tsukihara. Ele temia que manter contato excessivo com ele colocasse em risco seus amigos da cafeteria Anteiku. Ele não queria que a cena que testemunhou no restaurante Ghoul acontecesse na cafeteria. Na 20ª divisão de ala, embora a patente de Shin Tsukihara como investigador não tenha mudado, ele recebeu novas responsabilidades para auxiliar na gestão dos assuntos da divisão. Isso foi um aumento disfarçado na autoridade de Shin Tsukihara, mas também significou ter muito mais trabalho. Por que me sinto como se estivesse sendo punido? Reclamou Shin Tsukihara enquanto olhava para a montanha de documentos em sua mesa. Ele jogou casualmente um arquivo sobre a mesa, colocou as mãos atrás da cabeça e decidiu relaxar. Ban! Naquele momento, alguém bateu na porta. Shin Tsukihara atendeu e Ashikaga entrou. Ashikaga demonstrou uma atitude respeitosa e fez uma reverência. Investigador Shin, há 2 estudantes da academia CCG aqui para vê-lo. Shin Tsukihara parou por um instante. Com tanta coisa acontecendo ultimamente, ele quase se esquecera de que havia recrutado 2 subordinados. Em sua mente surgiram as imagens de 2 lindas garotas. Deixe-os entrar. Ashikaga assentiu e se virou para cumprimentá-los do lado de fora da porta. Logo, 2 garotas puras e belas entraram na sala. Uma tinha cabelos pretos e a outra cabelos brancos. Ambas usavam uniformes pretos da CCG e exalavam uma beleza fria e severa. Kurona Yasuiza e Nashiro Yasuiza ficaram nervosos juntos, sem ousar olhar para Shin Tsukihara. Investigador Shin, por favor, nos oriente. Os 2 cumprimentaram Shin Tsukihara juntos. Tudo bem, sigam-me de agora em diante, não sejam tão formais. Shin Tsukihara assentiu. Ashikaga pediu licença e saiu, enquanto as 2 garotas permaneceram indecisas sobre o que fazer e sentaram-se obedientemente no sofá. A propósito, estou bastante curioso. O que vocês costumam aprender na academia CCG? Perguntou Shin Tsukihara, tentando manter sua imagem diante dos novos subordinados. Investigador Shin, nós aprendemos principalmente conhecimento científico sobre ghouls e recebemos treinamento de combate. Minha irmã e eu nos especializamos em trabalho administrativo, disse Nashiro. Shin Tsukihara ergueu as sobrancelhas, surpreso. Devido às mudanças na história original, as 2 garotas já haviam se transformado em ghouls. Shin Tsukihara pensou que eles fossem combatentes. Mas pensando bem, após a transformação em ghouls, seu destino não estava mais sob seu controle. Vendo a aparência gentil e frágil das 2 meninas, pareceu mais apropriado que elas ocupassem cargos administrativos. Kof, que bom. Vamos ver o quanto vocês aprenderam na academia. Vou confiar esses documentos a vocês, disse Shin Tsukihara enquanto jogava a pilha de documentos na frente delas. As 2 garotas pareciam perplexas, sentindo-se enganadas pela aparência confiante de Shin Tsukihara. Kof, depois que você terminar de revisá-los, eu os verificarei novamente. Não relaxe, disse Shin Tsukihara sem pestanejar. As 2 meninas se entreolharam, percebendo que a chefe parecia um pouco insegura. Mesmo assim, obedientemente começaram a trabalhar nos documentos. Shin Tsukihara tinha acabado de começar a lidar com os níveis mais altos do CCG, e o responsável pela 20ª divisão distrital estava de olho nele. Portanto, a maioria das tarefas atribuídas a ele eram apenas assuntos diversos. Não havia nada de importante para as 2 meninas resolverem. Antes, Shin Tsukihara podia fazer o que quisesse na filial do 20º distrito. Ele chegava e saía no horário todos os dias. Agora, com um monte de coisas para resolver e 2 subordinadas delicadas para cuidar, ele ficou muito mais ocupado do que antes. As 2 garotas não eram secretárias, e Shin Tsukihara não podia tê-las constantemente ajudando-o a revisar documentos. Investigadora Shin, para onde estamos indo agora? Pela primeira vez em muito tempo, depois do expediente, Shin Tsukihara chamou as 2 garotas. Shin Tsukihara dirigiu pessoalmente o carro especialmente designado fornecido pela filial enquanto o visitava. Para nossa primeira lição, Shin Tsukihara deu uma resposta simples. Como investigadores, nossas funções não envolvem apenas responder a relatórios civis ou do Departamento de Inteligência. Em dias normais, realizamos patrulhas de rotina e investigações de ghouls em áreas com alta frequência de incidentes. Hoje é uma investigação de rotina, então não fiquem muito nervosos, explicou Shin Tsukihara. Mas na realidade, ele nunca participou dessas investigações de rotina. A 20ª divisão autônoma também fez vista grossa. Afinal, tarefas tão pequenas poderiam facilmente ser atribuídas a investigadores de 3ª classe. Responderam as 2 meninas, mas seus olhos brilhavam de excitação. Esta foi a primeira missão deles desde que se tornaram investigadores. Capítulo 32. Vocês meninas, sabem usar uma arma?
Shin Tsukihara entregou uma maleta preta preparada para as duas irmãs sentadas no carro. O CCG tinha regulamentações rígidas em relação a armas e, como investigadores em potencial recém-formados, Kurona Yasuiza e Nashiro Yasuiza não possuíam qualificações para possuí-las. Normalmente, eles seriam designados para uma filial para lidar com tarefas diversas por cerca de um ano antes de poderem começar a aprender com investigadores de segunda classe. Empolgadas, as duas irmãs abriram a maleta preta que haviam recebido. Dentro encontraram duas pistolas pretas brilhantes e duas caixas de balas especiais da marca CCG. Essas balas eram balas Kink especialmente projetadas, altamente eficazes contra ghouls de nível baixo. Possuíam uma força imensa, capaz de penetrar a pele resistente e acerada dos ghouls, e o Kink especial em seu interior dificultava suas habilidades regenerativas. De acordo com as regras do CCG, apenas investigadores de terceira classe tinham permissão para portar armas de fogo, enquanto investigadores de segunda classe e superiores utilizavam armas Kink especializadas. Recebemos treinamento com armas de fogo na academia, responderam as duas irmãs simultaneamente. Até a normalmente quieta Kurona respondeu. A partir de hoje, estas duas armas serão atribuídas a você. Cuide bem delas e se ficar sem munição, pode solicitar reposição diretamente na filial, instruiu Shin Tsukihara. À medida que o carro reduzia a velocidade gradualmente, eles chegaram ao movimentado shopping. Este é o local da investigação de hoje. Tenho outras tarefas para cumprir, mas como é sua primeira missão, vim acompanhá-lo. Ao ouvir isso, as expressões das duas irmãs tornaram-se um tanto artificiais. Apesar de terem aprendido muito sobre como lutar contra ghouls e de terem recebido treinamento de combate simulado na academia, elas ainda se sentiam ansiosas e inquietas por enfrentarem a situação sozinhas. No entanto, Shin Tsukihara agiu como se não tivesse notado a mudança de comportamento deles. Deu-lhes uma breve instrução, informou-os de que alguém veria buscá-los após a missão e foi embora. Irmã, observando o carro partir, Kurona, normalmente silenciosa, falou ansiosamente, com os olhos fixos no movimentado prédio comercial à sua frente com medo. Está tudo bem, é só uma patrulha normal. Em teoria não deve haver perigo algum, principalmente no 20º distrito, que é a área mais segura de todo o Japão. Vai ficar tudo bem, Nashiro a tranquilizou. As duas irmãs se recompuseram rapidamente e começaram a patrulhar diligentemente o interior do prédio comercial. O tempo voou e logo o shopping estava quase fechando. Os locais inicialmente lotados foram ficando menos congestionados. Inicialmente, as duas irmãs ficaram nervosas e excessivamente cautelosas, mas com o passar do tempo, elas começaram a relaxar. Durante as várias horas de patrulha, eles não encontraram nenhum indivíduo suspeito nem enfrentaram nenhum perigo. Eles pegaram um batedor de carteira e o entregaram à polícia. Ufa, não foi tão difícil quanto eu pensava. Fiquei tão preocupada no começo, disse Kurona, entrelaçando o braço com Nashiro, demonstrando a forte ligação entre elas. Não baixem a guarda. Esta é a nossa primeira missão e não podemos decepcionar, Shin Tsukihara alertou Nashiro. Eu sei, irmã, Kurona assentiu repetidamente. O forte contraste entre as personalidades das duas irmãs agora e quando elas apareceram pela primeira vez na história original era como noite e dia. Mas era compreensível. Qualquer pessoa que vivenciasse a perda de sua família e a transformação em um monstro passaria por uma mudança significativa de caráter. O fato de não ficarem completamente perturbados já era notável. Nashiro bagunçou carinhosamente o cabelo da irmã, exemplificando seu excelente relacionamento. Os dois retornaram à entrada do shopping, e do lado de fora do portão, a multidão estava se dispersando gradualmente. De repente, os olhos de Kurona se arregalaram e ela correu para frente, falando. Vó, deixa eu te ajudar. Nashiro ficou momentaneamente atordoada. Ao ouvir a voz, ela olhou e viu um idoso com roupas surradas, parecendo sujo, revirando a lata de lixo à beira da estrada. De vez em quando, ela recolhia algumas latas e garrafas plásticas vazias e as colocava na sacola que estava atrás dela. Talvez devido a um lapso momentâneo de atenção, a velha senhora tropeçou de repente, fazendo com que todos os itens de sua bolsa se espalhassem pelo chão. Kurona e Nashiro, sendo mulheres bondosas no fundo, não podiam ficar paradas. Elas se adiantaram proativamente sem se importar com a sujeira, e começaram a ajudar a senhora a recolher seus pertences. Enquanto isso, Kurona se aproximou e ajudou a velha a se levantar. Obrigada, meninas, agradeceu a velha com sinceridade, mas seu tom tornou-se pesaroso e sua voz se perdeu. Se minha neta não tivesse sido morta por um ghoul, ela seria igual a vocês. Então, a velha não conseguiu evitar de chorar. Kurona sentiu uma pontada no coração e deu um tapinha nas costas da velha, confortando-a. Vovó, o que aconteceu com sua neta? Como se estivesse tocando em um ponto sensível, a velha senhora cobriu o coração e logo inventou uma história trágica de infortúnio para a velhice. Criar os filhos sozinha, com filhos ingratos que acabaram fugindo de casa. Era uma história melodramática. Kurona ficou claramente iludida pela história. Ao ouvir tais palavras, insistiu em acompanhar a velha de volta para casa, pois não tinha certeza do contrário. Felizmente, depois de algumas perguntas, descobriu-se que a senhora idosa não morava muito longe, em uma favela atrás deste prédio comercial. Ela ganhava a vida coletando e vendendo lixo. Onde há prosperidade, sempre haverá miséria. A favela ficava escondida sob os prédios altos, embora fosse um pouco isolada, longe das ruas e estradas principais, exigindo a passagem por vários becos sinuosos para chegar até ela. Vovó, tudo vai melhorar. Não fique tão chateada, Nashiro a confortava durante o caminho. Kurona não teve escolha a não ser segui-la, incapaz de mudar a natureza bondosa da irmã. Obrigada, meninas. Estou tão feliz em conhecê-las esta noite. Se ao menos meus filhos pudessem ser tão devotados quanto vocês, disse a velha com um toque de tristeza. O coração de Nashiro doeu, e ela apoiou a velha durante todo o caminho. Vovó, não se preocupe. De agora em diante, virei te visitar com frequência. Realmente,
Sim, é verdade. Mas eu sou apenas uma velha. Sem perceber, os três entraram em outro beco. Os postes de luz estavam todos quebrados, e eles tiveram que contar com a fraca luz da lua para encontrar o caminho. O que houve? Kurona percebeu que algo estava errado e perguntou. Capítulo 33. Algo estranho aconteceu de repente. A velha avó, gentil e compreensiva, levantou-se de repente, com os olhos vermelhos brilhando no escuro. Abriu bem a boca, com saliva escorrendo, e investiu contra Kurona. Tome cuidado. Por sorte, Nashiro já estava alerta e empurrou Kurona para fora do caminho, mas ela mesma foi esbofeteada e arremessada para longe, batendo na parede com um som alto. Ah! Nashiro cuspiu sangue e sentiu uma dor intensa por todo o corpo. Irmã! Kurona também ficou chocada. Ela se levantou do chão e rapidamente pegou sua arma. Ajude-me. Sou tão miserável. Ajude-me novamente e torne-se meu sustento. A velha avó estava completamente diferente de antes. Parecia uma louca em seu estado de desordem. Ela investiu contra Nashiro novamente. Kurona tentou sacar a arma rapidamente, mas não adiantou. Por mais que tentasse, o coldre não abria. Ah! Nashiro gritou e rolou para evitar o ataque. Dengue! Ouviu-se um tiro. A velha avó errou o alvo e foi baleada. Contorcendo-se no chão, ela segurava a barriga com dor. Dói. É muito doloroso. A velha avó rugiu, e de repente uma cauda vermelho-sangue surgiu de trás dela e perfurou Kurona. Kurona ficou assustada e tentou atirar, mas errou 2 dos 3 tiros, e o último foi desviado pela cauda. Você deve saber que Kurona sempre foi um dos 3 melhores atiradores da academia, sempre excepcional. Dengue! A cauda bateu na parede, criando um grande buraco. Kurona mal evitou o ataque, mas antes que ela pudesse atirar novamente, a cauda a atingiu rapidamente, fazendo sua arma cair. Do outro lado, Nashiro viu Kurona se machucando e rapidamente sacou sua arma, atirando na avó. No entanto, a avó, que já havia sido baleada e sabia que a arma poderia machucá-la, defendeu-se com o rabo, bloqueando todos os tiros. Em poucos instantes, Nashiro ficou sem balas e tentou pegar outro carregador, mas a velha senhora derrubou a arma dela com o rabo e agarrou Nashiro, trazendo-a para mais perto. Por quê? Por que você está fugindo? Você não disse que me visitaria com frequência? Agora torne-se meu alimento e se funda comigo. A voz animada da velha senhora ecoou pelas ruas, com saliva pingando por todo lado. Ela expôs o ombro de Nashiro e se preparou para mordê-lo. Irmã! Os olhos de Kurona ficaram vermelhos. Ela se preparou para correr em direção a ele. Mas de repente, houve um som no ar, e ninguém conseguia ver o que era. Então, houve um estrondo alto, e a avó foi atingida e jogada para longe. Ela soltou Nashiro. No entanto, a velha avó caiu em uma lata de lixo e mal conseguiu sobreviver. Vendo isso, Kurona rapidamente correu para frente e abraçou sua irmã, puxando-a de volta. Kurona, Nashiro, vocês dois são alunos excepcionais na academia, mas um Gol nível B conseguiu levá-los até aqui. Vocês foram reprovados nesta avaliação. Uma voz familiar soou. Shin Tsukihara caminhou em direção ao local, vindo das sombras das ruas. Ele tinha uma postura calma e nada nas mãos. Seus passos eram firmes e rítmicos. Ao ouvir isso, Kurona e Nashiro perceberam que aquela missão não era apenas uma patrulha de rotina, mas uma avaliação planejada por Shin Tsukihara. Em primeiro lugar, como investigadores, vocês devem permanecer vigilantes o tempo todo. Permitir-se ser levado a um lugar como este é o primeiro passo na preparação para o combate. Em segundo lugar, sair do local designado sem justificativa é irresponsável para com as pessoas no shopping. Em terceiro lugar, as armas que vocês têm são altamente letais contra gols de nível B, mas vocês dois foram levados a esse ponto. Ambas as irmãs ficaram envergonhadas e não disseram nada. No entanto, o tom de Shin Tsukihara mudou. Devo reconhecer o vínculo entre vocês duas irmãs. Em batalhas futuras, vocês serão as melhores parceiras, confiando suas vidas uma à outra. Estou feliz com isso. Enquanto falava, Shin Tsukihara colocou as mãos nas cabeças das duas irmãs e as esfregou suavemente. Ambas as irmãs coraram. Protejam-se atrás de mim. Esta missão acabou. Depois que retornarmos, reservarei um tempo para treiná-los em combate corpo a corpo. Sim, as duas irmãs assentiram obedientemente. Ah! Nesse momento, a velha avó na lata de lixo soltou um rugido furioso. Ela se levantou, e todos viram a pedra que a atingira. Estava profundamente cravada na órbita do olho direito, distorcendo metade do seu rosto e fazendo com que o sangue escorresse. Ela removeu a pedra lentamente. Investigadora Shin, já que você não trouxe seu kink, deveria usar isso? Kurona havia recuperado sua arma de fogo. Assistir. Shin Tsukihara se abaixou e notou os olhos de Kurona cheios de admiração. Sem pensar, tocou-lhe a cabeça delicadamente. Isso o lembrou porque as pessoas adoram ter animais de estimação, como gatos e cachorros. A expressão fofa de Kurona era simplesmente irresistível. Kurona não ficou chateada e obedientemente ficou ali, com suas bochechas ficando um pouco rosadas. Eu vou te matar. A velha avó, incapaz de entender a situação, rugiu de raiva. Sua cauda vermelha ficou mais grossa e formidável. A informação deu errado? Shin Tsukihara arqueou uma sobrancelha. Isso não parece ser só um nível B. Enquanto Shin Tsukihara murmurava para si mesmo, ignorando-a completamente, a velha avó ficou ainda mais irritada. Ela saltou em direção a Shin Tsukihara, movendo-se em alta velocidade apesar da idade. Investigador Shin, tenha cuidado, exclamou Kurona. Mas no instante seguinte, Shin Tsukihara rapidamente agarrou a cauda vermelha. A velha avó ficou atordoada. Ela nunca tinha visto um humano capaz de agarrar sua cauda e resistir ao seu ataque. Sua força era capaz de perfurar até mesmo uma escultura de pedra, quanto mais carne e osso. Capítulo 34. A velha senhora sentiu uma onda de dúvidas, mas antes que pudesse encontrar respostas, Shin Tsukihara a atacou de repente.
Pega de surpresa, ela perdeu o equilíbrio e caiu para frente. Num piscar de olhos, Shin Tsukihara se moveu rapidamente, cobrindo uma distância de mais de 10 metros em apenas alguns passos. Usando o joelho, ele golpeou a idosa, fazendo-a se curvar como um camarão. Aproveitando-se da vulnerabilidade dela, ele rapidamente a acertou com uma cotovelada e um poderoso chute de chicote. A cabeça da velha senhora girou de forma anormal 3 vezes, e então ela caiu imóvel no chão. Toda a sequência de movimentos fluiu suavemente como nuvens e água. Nashiro e Kurona mal tiveram tempo de compreender as ações de Shin Tsukihara antes do fim da batalha. Momentos atrás, uma velha senhora, uma Gou, quase os dominou como um demônio. Uau! O investigador Shi é incrível. As duas irmãs ficaram atonitas, lembrando-se das informações que ouviram sobre ele. Ele era conhecido como um investigador de primeira classe, o mais jovem reservista de classe quase especial e o combatente mais poderoso da 20ª divisão. Esses títulos eram familiares para eles. Vamos voltar. Alguém virá cuidar da situação em breve. Shin Tsukihara se virou e sorriu, removendo as manchas de sangue dos sapatos e ajustando a gola. As duas irmãs e Shin Tsukihara trocaram olhares. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas, mas era difícil perceber na escuridão da noite. No dia seguinte, Shin Tsukihara começou o treinamento de combate especificamente para as duas irmãs. Vale mencionar que essas duas irmãs desempenharam papéis significativos na história original e demonstraram um talento excepcional. Não apenas por terem se tornado Gous de um olho só. Elas naturalmente possuíam habilidades excepcionais para combate corpo a corpo. Ambas as irmãs tinham reações rápidas e agilidade, o que as tornava adequadas para lutas táticas e de ritmo acelerado. Nos primeiros dias de treinamento, Shin Tsukihara intencionalmente restringiu sua força e velocidade às de uma pessoa comum, mas superou facilmente as duas irmãs. No quinto dia, Shin Tsukihara achou desafiador enfrentar os dois sozinho. Depois de uma semana, houve até uma ocasião em que Shin Tsukihara teve que usar uma força além da de uma pessoa comum, resultando em uma vitória, mas também em uma espécie de derrota. Nada mal, vocês dois são estudantes de elite da academia. Entre todos da CCG, poucos são mais fortes que vocês. No salão de artes marciais, Shin Tsukihara lutou com Nashiro Yasuiza e Kurona Yasuiza. Shin Tsukihara se esforçou bastante e percebeu um erro momentâneo cometido por Kurona, forçando-a a sair do ringue. Apenas Nashiro permaneceu, e ficou claro que uma luta mano a mano não era páreo para ela. Elas trocaram alguns rounds, e Shin Tsukihara derrotou as duas novamente. Ensinar a essas duas meninas a alegria do combate corpo a corpo foi algo especial para elas. Obrigado pelo elogio, investigador Shin. Ao ouvir os elogios de Shin Tsukihara, as duas irmãs expressaram genuinamente sua apreciação. Shin Tsukihara também sabia que havia desenvolvido um bom relacionamento com elas. Normalmente, ele demonstrava gestos afetuosos, como dar tapinhas em suas cabeças, e as duas irmãs não se importavam. No entanto, levar o relacionamento adiante era improvável. Afinal, as duas irmãs ainda eram meninas obedientes que não haviam vivenciado os eventos da história original. Isso exigiria uma certa oportunidade, e não poderia ser apressado. Por enquanto, as duas irmãs viam Shin Tsukihara principalmente como seu irmão mais velho e um bom chefe, com uma pitada de admiração. Façam uma pausa, não se esforcem demais. Shin Tsukihara entregou 2 garrafas de água às irmãs. Elas agradeceram e sentaram-se exaustas, nas almofadas macias perto do ringue. O vínculo entre as duas irmãs era forte. Elas estavam sempre juntas, sussurrando uma para a outra. De vez em quando, eles lançavam olhares furtivos na direção de Shin Tsukihara. Shin Tsukihara, com muito tato, evitou escutar suas conversas privadas. Ele sentou-se sozinho, bebendo água e descansando. Embora estivesse treinando as duas irmãs, não podia negar que também havia aprimorado suas habilidades de combate. Em suas batalhas anteriores contra Gous, ele confiou mais em suas habilidades físicas para garantir a vitória, especialmente contra Gous mais fracos. Foi relativamente fácil. No entanto, ele percebeu que se enfrentasse Gous da classe SSS como Eto Yoshimura, Coruja de um Olho, ou Roma 8, a mãe duvidosa no futuro, suas vantagens poderiam se transformar em desvantagens. Ao lutar com as duas irmãs, que se destacavam em velocidade e coordenação, ele realmente descobriu suas próprias fraquezas. Enquanto Shin Tsukihara refletia, foi interrompido pelo toque do celular. Pegou e viu que era uma ligação de Yoshiyuki Ashikaga, seu assistente. Ashikaga sabia que Shin Tsukihara não deveria ser incomodado, a menos que fosse algo importante. Considerando a urgência da ligação, Shin Tsukihara atendeu. Olá, investigador Shin, tenho os resultados da investigação que o senhor solicitou. O investigador Mado, o investigador Amon e vários investigadores de terceira classe da filial saíram esta tarde, relatou Ashikaga. Shin Tsukihara ouviu atentamente, percebendo que algo significativo estava acontecendo. Depois de um momento respondeu, entendido. Mantenha a discrição. Depois de desligar, a expressão de Shin Tsukihara ficou séria. A ligação confirmou suas suspeitas, e ele sabia que precisava agir rápido. Ele olhou para cima e viu as duas irmãs se aproximando com expectativa nos olhos. Desculpe, mas esta missão é altamente perigosa e considerando sua força atual, não posso garantir sua segurança. Não posso levá-los comigo desta vez, explicou Shin Tsukihara, com decepção evidente nos rostos deles. No entanto, as irmãs permaneceram compreensivas e não protestaram. Shin Tsukihara suspirou. Após uma breve hesitação, estendeu a mão e acariciou suas cabeças carinhosamente, como se estivesse acariciando um gato. Após esta missão, encontrarei uma tarefa adequada e liderarei a equipe para uma reavaliação. Não me decepcionem novamente. Não se preocupe, faremos o nosso melhor. Certo, irmã, disse Nashiro, olhando para Kurona. Kurona assentiu.
Isso mesmo. As jovens eram facilmente seduzidas. Com apenas algumas palavras, seu entusiasmo reacendeu. Após se despedir, Shin Tsukihara se virou e pegou sua exclusiva mala branca, seguindo em direção à movimentada rua comercial do 20º distrito. Capítulo 35. O carro disparou pela estrada. Shin Tsukihara se dirigia a um canteiro de obras vazio e inacabado atrás de uma rua movimentada. A construção ali havia sido adiada por certos motivos, então permanecia incompleta. O mais notável sobre este lugar é que a família Inami Fueguchi viveu lá. Embora fosse chamada de casa, parecia mais um vagão de trem em ruínas. Fizeram algumas mudanças para torná-la um pouco habitável. A família Fueguchi levava uma vida simples, e morar lá os ajudou a economizar no aluguel. Embora fossem Gous, eles raramente matavam e dependiam da loja Anteiku para obter ajuda e sobreviver. Shin Tsukihara não ajudou ativamente esses Gous, mas escolheu ignorar suas ações. No entanto, hoje houve visitantes inesperados neste lugar. Dengue. De repente, um lado da carruagem foi violentamente explodido, criando um buraco no metal. Asaki Fueguchi, pai de Inami, foi jogado para fora e rolou no chão, cuspindo sangue. Uma figura de aparência selvagem emergiu da carruagem. Ele usava um terno branco, uma camisa vermelha escura, um colete verde e uma gravata chamativa com estampa roxa e vermelha. Ele até usava sapatos verdes. Seu rosto era feroz, com um corte de cabelo curto e amarelo e uma ponte nasal proeminente, lembrando Jason de Sexta-feira 13. Este era Yakumo Omori, também conhecido como Yamori, um Gou procurado fugindo do CCG. Ele era considerado um Gou classe S. Mas Shin Tsukihara acreditava que a força de Yamori se aproximava da classe SS e ele possuía 3 Kaguni, o que demonstrava um poder imenso e a capacidade de derrotar facilmente investigadores comuns. Os múltiplos casos de canibalismo de Yamori permitiram que ele liberasse sua forma meio Kakuja. Ele era um verdadeiro monstro. Graças à influência de Shin Tsukihara, a história mudou. Yamori não perdeu sua enorme chave inglesa que apareceu do nada. Pai, marido. Inami e Ryoko correram para ajudar seu pai, marido ferido, Asaki Fueguchi, a se levantar. Ryoko, corra. Pegue Inami e fuja logo. Asaki, enquanto falava, cuspiu mais sangue. Mas ele se esforçou ao máximo para sustentar o corpo, confiando-lhes a urgência. Não, pai, eu não vou embora. Inami chorou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ryoko cerrou os dentes e se obrigou a se levantar. Ela agarrou a relutante Inami, e elas fugiram desesperadamente. Ah, que família tão calorosa! Yamori não os perseguiu. Ele acenou com a enorme chave inglesa na mão, observando Asaki com indiferença. Éramos próximos. Por que você traiu a organização e ajudou os humanos? Yamori perguntou friamente. Asaki costumava ser um membro da árvore Aogiri, mas ele servia criando armas, não como combatente. A chave inglesa na mão de Yamori era uma das criações de Asaki. Mais tarde, Asaki percebeu que permanecer na organização colocaria sua família em perigo. Então, ele encontrou uma oportunidade e fugiu para a 20ª ala, disfarçado de médico. Ele ganhava a vida indo a consultas médicas e cobrando uma pequena taxa. Mas Asaki nunca imaginou que Yamori viria à 20ª ala em busca do paradeiro de Rize Kamishiro. Em vez disso, ele encontrou Asaki. A chegada de Yamori foi um desastre para a família Fueguchi. Bem, já que você escolheu trair a organização. Yamori sorriu e caminhou até Asaki, chutando novamente. Asaki foi arremessado a vários metros de distância, colidindo com um poste de energia antes de finalmente parar. Então, mesmo que eu te mate, ninguém vai me culpar, certo? Ha ha ha. A risada de Yamori ficou mais selvagem. Ei, 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 essa risada irritante acabou com meu bom humor. Mas temos sorte. Amon, uma voz fria interrompeu o riso de Yamori. Yamori virou a cabeça e viu 2 homens vestidos como investigadores, carregando uma mala branca. Eles surgiram do nada e o encararam. Principalmente o homem idoso de branco, corcunda e com uma aparência mórbida, ele era tão intimidador quanto Yamori. Amon não ousou ser descuidado. Reconheceu o homem à sua frente e estava totalmente preparado. Por que os investigadores estão aqui? Bem, é bom jogar um joguinho com você. Só não deixe que eu te derrote tão fácil. Ha ha ha. Yamori não demonstrou preocupação. É uma voz realmente irritante. Mado não gostava de conversas desnecessárias. Ele apertou a mala branca e uma espada circular azul esverdeada dos Kinks apareceu em sua mão. Amon também pegou seu Kink, um Kink de classe rara, com armadura que lembra um martelo gigante circular preto e vermelho que exigia ambas as mãos. Vamos! Mado falou e avançou, atacando rápida e implacavelmente. Amon aproveitou todas as oportunidades para atacar, desferindo golpes poderosos que deixaram marcas no chão. Mas seus ataques pareciam brincadeira de criança para Yamori. Seu corpo alto e robusto se movia com incrível agilidade, esquivando-se e esquivando-se sem esforço, sem demonstrar nenhum senso de urgência. Na abertura criada pelo ataque de Mado, Yamori aproveitou a oportunidade e se aproximou. Muito ingênuo. Quem é ingênuo demais é você. Os olhos de Mado brilharam. Seu Kink solitário subitamente se dividiu em 3, cercando Yamori por trás e formando uma gaiola. Então, com uma convergência repentina, ele mirou em uma armadilha para capturar Yamori. Bom, mas no momento seguinte Mado ficou parado. Seus movimentos sempre foram infalíveis. Sempre que emboscava um oponente formidável, seu ataque surpresa era bem sucedido. Mas desta vez era diferente. Yamori bloqueou com força o Kink de Mado com seu Kaguni vermelho púrpura, exercendo força crescente até que, com um estrondo alto, o Kink de Mado foi destruído. Yamori recuperou o controle e revelou toda a extensão de seu Kaguni. Seu Kaguni se estendia de suas costas, enorme em tamanho, assemelhando-se a 2 asas vermelho-púrpura. No entanto, elas estavam posicionadas mais abaixo, mais parecidas com escamas do que com penas. Essa aparição foi resultado do canibalismo frequente de Yamori. Seu Kaguni passou por uma transformação.
Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Korei Mado parecia atônito ao encarar um Gol que rebateu seu ataque sem esforço. Yamori, uma figura alta com um Kaguni alado, sorriu ironicamente e estendeu a mão para a cabeça de Mado. Sênior Mado. Amon chegou atrasado, empunhando um poderoso Kokaku Kink. No entanto, sua falta de jeito tornou seus movimentos lentos e ineficazes contra Yamori. Yamori evitou o ataque de Amon com facilidade, interrompendo suas ações. Mado, apesar de seu Kink quebrado, permaneceu determinado e agitado em vez de recuar. Amon, nervoso, permaneceu ao lado de Mado, segurando seu Kink com força e suando profusamente. Tenho um tempo livre hoje, então vou brincar com vocês, provocou Yamori, ajustando as mangas lentamente e balançando a cabeça. Num instante, Yamori desapareceu de sua posição original, aparecendo atrás de Mado antes que ele pudesse reagir. O movimento de sua Kaguni fez Mado e Amon voarem. Batendo na parede, Mado e Amon cuspiram sangue, seus ferimentos eram evidentes. Yamori se divertia brincando com sua presa, balançando casualmente a chave inglesa em sua mão. Como devo lidar com você? Yamori sussurrou para si mesmo, gesticulando com o dedo de forma exagerada. Devo remover seus membros ou criar um espécime de crânio? Talvez eu arranque seus dedos, um por um. Enquanto Yamori falava, sua excitação aumentava. Ele começou a respirar pesadamente e seu rosto se contorceu em uma expressão perturbadora, lembrando um cão selvagem. De repente, ele avançou em direção aos dois indivíduos. Enquanto Yamori avançava em direção a eles, alguém de repente bloqueou seu caminho. Olhando para baixo, Yamori encontrou Asaki Fueguchi segurando firmemente seu pé direito. Asaki entendeu que a sobrevivência deles dependia da vida dos investigadores e estava determinado a sobreviver. Irritado com a interferência de Asaki, Yamori o chutou repetidamente e impiedosamente, quebrando suas costelas. Somente as habilidades regenerativas de um Gol permitiam que Asaki suportasse tais ataques. Sênior Mado, talvez devêssemos. Amon sugeriu recuar, confuso com a ajuda inesperada do Gol. Amon, o inimigo está bem na nossa frente. Mesmo que nossos kinks estejam quebrados, enquanto tivermos fôlego, precisamos lutar. Mado rugiu, interrompendo. Tendo experimentado a culpa de fugir e abandonar sua esposa, apenas para testemunhá-la sendo devorada por Gols, Mado jurou nunca mais fugir de uma batalha. Apesar da perna quebrada, Mado avançou mancando, atacando Yamori com seu kink danificado. Sênior, rangendo os dentes, Amon se juntou a Mado e correu em direção a Yamori. Por que vocês estão com tanta pressa de morrer? Yamori ficou furioso com a provocação. Seu Kaguni subiu bruscamente afiado como uma espada, e esfaqueou ferozmente, perfurando o peito de Asaki Fueguchi. O sangue negro de Asaki jorrou, e ele finalmente soltou a mão, caindo imóvel no chão. Mado e Amon atacaram Yamori simultaneamente pela esquerda e pela direita. O golpe poderoso de Amon atingiu a Kaguni, mas ela não respondeu. A força tremenda jogou Amon para trás, impossibilitando a sustentação de seu kink, e ele foi arremessado para longe. Mado tentou um golpe com seu kink quebrado, mas Yamori desviou sem esforço e agarrou seu braço. Yamori aplicou um pouco de força, esmagando os ossos do pulso de Mado. Mado gritou de dor, e seu kink caiu no chão. Yamori ergueu a chave inglesa e atingiu o rosto de Mado, fazendo-o voar. Mado desabou no chão com a visão turva, o rosto inchado e irreconhecível. Sua respiração ficou mais fraca enquanto inúmeras memórias lhe passavam pela mente. Com seus pensamentos estagnados e a visão desaparecendo, Mado se perguntou se aquele seria o fim. Sênior Mado. Amon lutou para se levantar, mas caiu de volta no chão. Não morra tão facilmente. Fique e brinque comigo mais um pouco, provocou Yamori, aproximando-se de Mado com a chave inglesa, pronta para atacar novamente. No entanto, antes que a chave inglesa pudesse cair, ela foi abruptamente parada no ar. Yamori hesitou, percebendo que alguém havia agarrado seu pulso. Uma força terrível lutou contra ele, impedindo-o de ganhar vantagem. Eu te disse, velho, que o 20º distrito não é algo em que se possa interferir. Você não ouviu os conselhos e acabou numa situação lamentável. Chegando finalmente no último momento, Shin Tsukihara interveio. Enquanto Shin Tsukihara segurava o pulso de Yamori, seu olhar permanecia em Mado, que jazia no chão. Mado, seu antigo superior e antigo parceiro. Apesar de parecer atordoado, Mado ainda conseguia ouvir a voz de Shin Tsukihara. Ele sorriu de repente, sua mente se esvaziando enquanto entrava em coma. Yamori sentiu-se profundamente insultado. A chegada repentina deste investigador, que o ignorou completamente, tratando-o como se fosse invisível, o enfureceu a ponto de enlouquecer. Vá para o inferno. Duas Kaguni dispararam em direção à cabeça de Shin Tsukihara como molas. Usando a maleta branca em sua mão para bloquear, a maleta de Shin Tsukihara se estilhaçou instantaneamente, revelando o kink carmesim no ar. O kink rapidamente se expandiu e se transformou, formando uma espada longa a uma velocidade imperceptível. Clang! O som de metal colidindo ecoou no ar. Capítulo 37. Foi outro confronto intenso entre oponentes igualmente equilibrados. Yamori exerceu sua força, mas, de repente, Shin Tsukihara desapareceu de vista. Yamori, tendo perdido o alvo, perdeu o equilíbrio instantaneamente e cambaleou para frente. Num piscar de olhos, Shin Tsukihara reapareceu no ar, desferindo um poderoso chute no pescoço de Yamori. Yamori, uma figura enorme parecida com uma pequena colina, foi arremessada para longe e caiu no chão, batendo em um carro próximo. Sênior Shin. O rosto de Kotaro Amon estava cheio de excitação, como se ele tivesse encontrado um salvador. Você está bem? Shin Tsukihara olhou para Amon e perguntou. Eu estou bem. Amon cerrou os dentes e se esforçou para se levantar. Leve o investigador Mado para o hospital. Deixe isso comigo, instruiu Shin Tsukihara, olhando para os carros próximos. Sim, respondeu Amon, colocando Korei Mado no ombro e indo para fora, apesar da dificuldade. Bang, bang, bang.
Sons de impacto ressoaram de dentro dos carros, seguidos pelo surgimento de duas escamas dos destroços. Com o estrondo, os carros foram despedaçados. Uma figura saltou alto no ar, e a lagartixa pousou no chão, com sangue escorrendo de sua testa e os olhos cheios de raiva enquanto ele encarava Shin Tsukihara. No entanto, ele se absteve de qualquer atitude precipitada. A breve conversa deixou claro para ele que aquela pessoa era diferente dos dois investigadores anteriores. Ele era um oponente realmente formidável. Um toque repentino quebrou o silêncio. Yamori interrompeu o movimento, endireitou-se e tirou um telefone do bolso. Ao ver o identificador de chamadas, sua expressão mudou. Enquanto isso, Shin Tsukihara já havia avançado com seu kinki em punho. No ar, ele se transformou, estendendo inúmeras escamas afiadas que se assemelhavam a inúmeras lâminas, avançando em direção a Yamori. Yamori controlou suas escamas para bloquear o ataque e com uma colisão forte, ele utilizou a força para se impulsionar para trás, aterrissando em um muro alto à distância. Bang! Yamori esmagou o telefone na mão. Eu lembro de você. Enquanto falava, ele exercia força com as pernas, saltando para cima. Sua ágil Kaguni se cravou na parede como mãos e pés, permitindo-lhe escalar em direção ao topo do prédio. Mesmo com as habilidades físicas excepcionais de Shin Tsukihara, escalar um prédio de 100 metros de altura com as mãos nuas era impossível. Ele balançou a cabeça levemente e optou por não prosseguir. Em vez disso, olhou para Saki Fueguchi caído no chão. Você ainda está fingindo estar morto? Ultimamente, Shin Tsukihara notou que sua percepção havia se tornado mais aguçada. Mesmo em um ambiente extremamente silencioso, ele conseguia ouvir os batimentos cardíacos fracos de Asaki Fueguchi. Ele retraiu seu kinki, retornando-o à forma de uma espada. Erguendo ligeiramente, mirou em Asaki Fueguchi. Não, por favor. Asaki Fueguchi, deitado não muito longe, lutava para se levantar. Surpreendentemente, seu ferimento no peito não havia cicatrizado. Parecia que mesmo como um gol, ele havia atingido seu limite. Eu quero viver. Asaki Fueguchi cerrou os dentes. Apesar dos ferimentos não cicatrizados, ele inesperadamente liberou seu Kaguni. Duas escamas semelhantes a tentáculos se estendiam, de aparência áspera e semelhantes a centopeias. Que desperdício do seu Kaguni, suspirou Shin Tsukihara. O talento Kaguni da família Fueguchi era notavelmente alto. Com um Kaguni de nível tão alto, se Asaki Fueguchi fosse ambicioso, ele provavelmente não seria mais fraco que Yamori. Mesmo no auge de sua condição, Asaki Fueguchi ainda não seria páreo para Shin Tsukihara. O resultado da batalha era inquestionável. Mesmo assim, Asaki Fueguchi avançou em direção a Shin Tsukihara. Mas aos olhos de Shin Tsukihara sua velocidade era lenta. Shin Tsukihara desviou com agilidade, girando rapidamente sua espada e golpeando a bochecha de Asaki Fueguchi de lado, fazendo-o voar e se esparramar no chão. Ao se aproximar, Shin Tsukihara brandiu sua espada decisivamente, separando o Kaguni de seu dono. Ah! Kaneki gritou de agonia quando Touka Kirishima arrancou carne de sua palma com sua mordida. Parar! Mas Touka Kirishima não conseguiu mais se controlar. Penas brotaram de suas costas, seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente e ela avançou. Espere! Para surpresa de todos, foi Asaki Fueguchi quem deteve Touka Kirishima. Touka Kirishima congelou. Ela já havia presenciado Asaki Fueguchi sendo atingido por uma espada antes, mas não havia novos ferimentos em seu corpo. Shin Tsukihara não demonstrou surpresa, exibindo um sorriso no rosto. Touka Kirishima percebeu que havia entendido algo errado, mas naquele momento, ela se sentia presa em uma situação difícil. Uau, essas penas são muito bonitas. É a primeira vez que vejo Kaguni parecendo fogo, elogiou Shin Tsukihara. Touka Kirishima não respondeu, felizmente mascarado. Quanto a Kaneki atrás dela, ele usava apenas uma máscara grosseira, usando suas roupas e chapéu para cobrir metade do rosto, sempre mantendo a cabeça baixa. Asaki Fueguchi, de hoje em diante, você já está morto, declarou Shin Tsukihara sem rodeios, chutando a Kaguni decepada no chão. Esta foi sua mensagem para a CCG Comissão Anti-Gol. Tem um conhecimento mais profundo do 20º distrito do que você pode imaginar. Parece que todos os carniçais do 20º distrito estão sendo controlados por alguma organização carniçal. Embora você seja peculiar, evitando atacar humanos como um grupo de anomalias, você me poupou de muitos problemas. Shin Tsukihara falou consigo mesmo, acreditando que ao mostrar boa vontade primeiro, os Gou seriam compelidos a contatá-lo. Ele tinha planos ainda mais abrangentes. Sinceramente, aprecio bastante esse tipo de honestidade. Contanto que você mantenha seus princípios, posso permitir que sobreviva, por pouco, na área sob minha jurisdição. Shin Tsukihara declarou, e à distância, as sirenes da polícia ficaram mais altas, aproximando-se de longe. Parece que depois que Amo foi ao hospital, ele relatou a situação à 20ª sessão da ala. Touka Kirishima não podia mais se preocupar com tudo isso, especialmente porque Asaki Fueguchi estava gravemente ferido e havia perdido sua Kaguni, deixando-o extremamente fraco. Ela gesticulou para Kaneki carregar Asaki Fueguchi, e os três fugiram rapidamente do local. XX, esta é a segunda vez que te ajudo. Nem uma palavra de agradecimento, Kaneki murmurou Shin Tsukihara de repente. No meio da fuga, Kaneki parou de andar. Ele ouviu. Capítulo 38. Shin Tsukihara tem uma grande ambição. Seu objetivo vai além de simplesmente alcançar o nível mais alto do CCG. Neste mundo, existem luz e escuridão. O CCG representa a luz, enquanto o mundo dos Gous representa a escuridão. Ele também pretende estabelecer uma presença significativa no mundo dos Gous. Inicialmente, seu plano era subjugar Rize Kamishiro. No entanto, lidar com essa mulher imprevisível se mostrou muito difícil. Ele ponderou se deveria ou não se revelar à loja Anteiku com antecedência, pois isso facilitaria contatos futuros. Matar indivíduos como Asaki Fueguchi e Touka Kirishima só criaria inimigos na loja Anteiku, sem beneficiá-lo de forma alguma.
Touka, Kaneki e Asaki Fueguchi conseguiram escapar e retornar ao café. Ao ver Asaki Fueguchi gravemente ferido, Inami Fueguchi e Ryoko Fueguchi imediatamente o abraçaram, tomados pela emoção. De volta à loja, Yoshimura proibiu qualquer envolvimento posterior da loja. No entanto, Touka, impaciente como estava, desconsiderou suas instruções e não teve escolha a não ser correr com Kaneki em uma missão de resgate. Yoshimura tinha seus próprios padrões e não permitia que membros da loja Anteiku prejudicassem investigadores e civis. Se insistissem em agir, teriam que arcar com as consequências, mesmo que isso significasse arriscar suas vidas. Agora, vendo o grupo retornar em segurança, todos respiraram aliviados. Touka, o que aconteceu exatamente? Kaya Irimi, observadora como era, conhecia as habilidades de Touka. Ela entendia que Touka conseguia lidar com situações pacíficas, mas lidar com investigadores e até mesmo com Go Yamori seria impossível. Touka hesitou por um momento, então explicou em detalhes o que havia ocorrido. O grupo ficou em silêncio, principalmente Touka e os outros com os olhos focados em Kaneki. O investigador provavelmente já havia reconhecido a verdadeira identidade de Kaneki. Em outras palavras, toda a loja Anteiku provavelmente estava exposta. Gerente, a culpa é toda minha. Posso me entregar? Kaneki cerrou os dentes e falou. Não. Touka e Inami exclamaram quase simultaneamente. Afinal, Kaneki se envolveu nesse assunto por causa da família Fueguchi. Não há necessidade disso. Yoshimura, que permanecerá em silêncio, balançou a cabeça e finalmente falou. Ele nunca havia encontrado um investigador que demonstrasse tanta boa vontade antes. Para os investigadores, o conflito entre Ghouls e humanos sempre pareceu irreconciliável. Se agirmos irracionalmente neste momento, isso será visto apenas como uma confissão. É melhor que tudo continue como sempre. Os olhos de Yoshimura estavam profundos. Talvez ele possa se tornar nosso amigo. Seus corações, antes silenciosos, de repente se agitaram. Yoshimura estava satisfeito em permanecer na zona pacífica e protegê-la. Manter a paz era o suficiente para ele. Mas a boa vontade de Shin Tsukihara o fez sentir que seus ideais eram muito semelhantes. Talvez a coexistência pacífica entre humanos e Ghouls fosse possível. Do outro lado, Shin Tsukihara ordenou que os membros do CCG que chegavam cuidassem da cena, enquanto ele próprio foi diretamente para o hospital. Quando chegou, Kurei Umado já havia sido levado às pressas para a unidade de terapia intensiva, UTI para tratamento, e os ferimentos de Kotaro Amon não eram graves, apenas uma perna quebrada. Após receber um curativo simples, Amon aguardava do lado de fora da UTI. Quando Amon viu a chegada de Shin Tsukihara, ele conseguiu se levantar com a ajuda de moletas. Senhor, obrigado. Não precisa ser educado. Como está o velho? Perguntou Shin Tsukihara. Amon balançou a cabeça. O médico ainda não tinha saído. Shin Tsukihara reconheceu a resposta com um aceno de cabeça e esperou ao lado dele. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para me perguntar diretamente. Senhor, você aconselhou a mim e ao Senhor Mado a não nos envolvermos nos assuntos da 20ª ala. Isso indica que você já sabia da existência de Ghouls na 20ª ala. Por que fez vista grossa? Amon finalmente falou, incapaz de compreender muitas coisas. Como Shin Tsukihara mencionou isso, decidiu expressar suas preocupações. Shin Tsukihara o interrompeu. Amon, este mundo não é simplesmente preto e branco. Eu não queria que Mado se envolvesse porque o velho, ele é muito radical. Amon ficou em silêncio. Ele acompanhava Kurei Mado há algum tempo e não conseguia refutar esse argumento. De fato, Mado possuía uma obsessão quase patológica e uma intenção assassina em relação aos Ghouls. Você sabe por que o 20º distrito é chamado de Zona Pacífica? Amon balançou a cabeça. Porque na 20ª ala há um grupo de indivíduos que mantém a ordem. Embora sejam Ghouls, eles seguem o princípio de não fazer mal aos humanos. Os olhos de Amon se arregalaram, sentindo como se tivesse ouvido algo inacreditável. Esses Ghouls se alimentam principalmente de cadáveres de humanos que cometeram suicídio. Com minhas habilidades, posso afirmar com segurança que se o CCG estiver realmente preparado para lidar com esse grupo, eles precisam estar prontos para a guerra. Guerra? Sim, guerra. Shin Tsukihara reiterou. Amon ficou em silêncio, hesitando por um longo tempo antes de finalmente conseguir se levantar e fazer uma reverência. Entendo, Sr. Shin. Manterei os acontecimentos de hoje em segredo. Shin Tsukihara assentiu. Naquele momento, a porta da unidade de terapia intensiva se abriu e um médico suado apareceu. Shin Tsukihara se aproximou rapidamente e perguntou sobre a situação. O paciente está fora de perigo, mas o ferimento na perna direita é grave. Afetou o osso, e ele não poderá realizar atividades extenuantes no futuro, ou poderá sofrer danos permanentes. Tanto Shin Tsukihara quanto Amon ficaram em silêncio. Para um investigador, não poder participar de atividades extenuantes significava o fim de sua carreira. Mas para Mado, que diferença isso fez em comparação à morte? Hehe. Depois de muito tempo, Shin Tsukihara sorriu. Para o velho, pode ser um fim adequado. Shin Tsukihara balançou a cabeça e foi embora. O médico responsável explicou que o paciente ainda estava em coma e precisava de tempo para se recuperar. Shin Tsukihara só podia planejar uma visita em outro dia. Amon ficou para trás para cuidar de Mado. Capítulo 39. A zona estável voltou a um estado de calma, e Amori não causou problemas desde sua última fuga. Enquanto isso, Shin Tsukihara passa os dias ensinando e guiando Kurona Yasuiza e Nashiro Yasuiza, ocasionalmente levando-os em missões simples. Uma semana depois, Shin Tsukihara recebeu a notícia do hospital de que Kurei Umado havia acordado, então foi visitá-lo às pressas. Kotaro Amon, o investigador, havia sido transferido para a sede 2 dias antes.
Parecia haver muita atividade na sede recentemente, e eles estavam com falta de pessoal. Ao chegar para visitar Mado, Shin Tsukihara encontrou uma pessoa inesperada, Akira Mado, filha de Kurei Mado. Ela vestia um terno elegante, e suas meias pretas e saltos altos chamavam a atenção. Com cabelos loiros curtos, olhos penetrantes e feições delicadas, ela exalava uma aura fria e bela. Akira reconheceu Shin Tsukihara imediatamente e o cumprimentou casualmente, sabendo que ele tinha muito o que conversar com o pai dela. Após a conversa, Akira se desculpou, compreendendo a necessidade de privacidade. Investigador Shi. Sim, Shin Tsukihara simplesmente respondeu, e Akira foi embora. Velho, você pode não estar bem, mas sua filha é realmente linda, brincou Shin Tsukihara ao chegar. Kurei Mado, deitado na cama do hospital com os olhos sem vida, reagiu de repente. Apesar do estado debilitado, sentou-se e começou a discutir com Shin Tsukihara. Seu pirralho desrespeitoso. Você deveria aprender a respeitar os mais velhos. Eu costumava ser seu superior. Para Mado, Akira era a única luz em sua vida sombria, mesmo que ele nunca tivesse lhe mostrado nenhum favor desde a morte de sua mãe. No entanto, Akira nunca lhe dera problemas. Ela sempre foi excepcional, formando-se como a melhor aluna da academia CCG. Depois de ingressar na CCG, ela continuou a se destacar e agora era uma investigadora de nível 2. Hahaha, parece que você não está tão mal quanto diz, provocou Shin Tsukihara. Depois de desabafar sua frustração, o humor de Mado melhorou consideravelmente. Mas ao ver a expressão brincalhona de Shin Tsukihara, a raiva tomou conta de seus olhos. Ele tocou a perna e seu tom de voz suavizou. No futuro, talvez eu tenha que contar com você para cuidar dela. Mado não mencionou nenhum nome, mas Shin Tsukihara sabia que ele estava se referindo à sua filha, Akira Mado. Tentando descontrair o ambiente, Shin Tsukihara disse brincando. Devo começar a chamá-lo de meu sogro? Nem pense nisso. Os olhos de Mado se arregalaram, mas ele entendeu que Shin Tsukihara estava brincando ao ver sua expressão. No entanto, ele se calou. Parecia que Mado não conseguia encontrar um jovem mais excelente que Shin Tsukihara, alguém com idade adequada, e seus pensamentos se dispersaram. Tudo bem, parece que você está se recuperando bem. Você deve poder deixar o hospital em alguns meses. Shin Tsukihara deu um tapinha no ombro de Mado. Não deve demorar muito. Amon está cuidando do meu trabalho na filial. Eu assumo quando voltar. A propósito, e o Yamori? Você o matou? Mado parecia alheio à própria situação, ainda falando sozinho. Quando mencionou Gous, seu tom tornou-se agitado. Shin Tsukihara olhou para ele, mas não respondeu imediatamente. Velho, vou ajudá-lo a solicitar os benefícios de aposentadoria da sede. Deve ser o suficiente para você viver os anos que lhe restam. Você está ficando velho agora e... Shin Tsukihara, quem lhe deu o direito de interferir nos meus assuntos? Deixa eu te dizer uma coisa, você ainda é muito inexperiente. Mesmo que eu tenha apenas um fôlego, vou matar aquele desgraçado mais cedo ou mais tarde. A verdade oculta, como um véu frágil, foi impiedosamente rasgada. Mado começou a gritar. Até Akira, do lado de fora da porta, conseguia ouvir tudo claramente. Ela se encostou na porta, sentindo-se desanimada. Mado saiu apressadamente da cama do hospital, jogando o cobertor de lado, com a intenção de sair da cama. Vou voltar para a agência agora. Meu kink quebrou e preciso solicitar um novo. Baque. Assim que Mado terminou de falar, suas pernas cederam e ele caiu no chão. Antes da consulta, Shin Tsukihara soube pelo médico que o tecido mole da perna direita de Mado estava significativamente afetado, causando fraqueza muscular frequente. Akira, do lado de fora da sala, levou um susto e correu para ajudar o pai a se levantar. No entanto, foi empurrada. Estou bem, disse Mado. Incapaz de suportar mais, Shin Tsukihara estendeu a mão e agarrou o ombro de Mado. Mas Mado, ainda cheio de raiva e indiferente a tudo, tentou se livrar da mão de Shin Tsukihara. No entanto, por mais que tentasse, a mão de Shin Tsukihara permaneceu firme no lugar. Velho, você precisa encarar a realidade. Manter esse ódio é injusto tanto para você quanto para sua filha. Mado entendeu o que Shin Tsukihara queria dizer. Ele estava muito fraco, tão fraco que não via esperança. Não conseguia nem competir com Yamori, quanto mais matar a coruja de um olho. Como seu antigo parceiro e superior, assumirei a responsabilidade por este assunto. O tom de Shin Tsukihara era calmo, como se estivesse discutindo um assunto comum. Naquele momento, toda a força do corpo de Mado se dissipou. Shin Tsukihara o ajudou a voltar para a cama sem usar força, e Mado não resistiu mais. Estou indo embora agora. Ainda tenho muito trabalho na filial para fazer. Voltarei em breve. Shin Tsukihara ajeitou as roupas, virou-se e saiu. Ao sair, acrescentou. A propósito, como eu disse antes, ainda vou me candidatar à sede quando voltar. Na cama do hospital, Mado olhava fixamente para o teto. Depois de hesitar por um longo tempo, finalmente falou. Akira, vá se despedir dele. Ok. Akira assentiu e seguiu Shin Tsukihara para fora. Assim que Shin Tsukihara saiu pelo portão do hospital, alguém o chamou. Ele se virou e ficou surpreso ao ver que era Akira Mado. Capítulo 40. Sênior Shin, Akira Mado demonstrou grande respeito por Shin Tsukihara, o que contrastava fortemente com sua atitude inicial quando se conheceram. No entanto, por que suas bochechas estavam ficando vermelhas? Parecia que ela tinha ouvido a conversa entre ele e o velho. Sendo perspicaz, Shin Tsukihara percebeu naturalmente e tossiu baixinho. Por que você veio? Ele perguntou. Meu pai me pediu para te ver partir, respondeu Akira com sinceridade. Não precisa se preocupar. A filial não fica longe daqui. Posso dirigir e chegar lá rapidinho. Shin Tsukihara, conhecido por sua cara de pau, sentiu-se um pouco envergonhado por algum motivo e tocou o nariz. Então deixe-me acompanhá-lo até o estacionamento. A estrada até o estacionamento não era longe, mas ambos diminuíram o passo, com Akira seguindo atrás. Uma bela mulher uniformizada com pernas longas e deslumbrantes, usando meias pretas, atraía a atenção frequente dos transeuntes.
Talvez sentindo a atmosfera estranha, Akira tomou a iniciativa de quebrar o silêncio. Obrigada. Nunca vi meu pai assim antes. Desde que minha mãe morreu, tenho medo de que ele repita os mesmos erros e tenha o mesmo destino que minha mãe. Shin Tsukihara olhou para o belo perfil de Akira e sorriu levemente. Como ele deveria dizer isso? No início, quando se dava bem com Kurei-Umado, ele tinha pensamento sobre a filha. Afinal, atacar da direção do sogro era o mais vantajoso. Ele teve que admitir que era um velho libertino e lascivo, um homem comum. Mas humanos não são como plantas e árvores. Como podem ser sem emoções? Desde que chegara ali, vinha trabalhando com Mado, e o velho era provavelmente a pessoa com quem ele mais se identificava neste mundo. Sentindo-se um pouco tímida por estar sendo encarada por Shin Tsukihara, que acabará de ajudar o pai a desatar o nó, Akira não sabia como lembrá-lo e só conseguiu tossir baixinho. Shin Tsukihara se recuperou e deu um sorriso sem graça. Não se preocupe. O velho é meu primeiro parceiro e aprendi muito com ele. De qualquer forma, quero te agradecer. Akira respirou fundo e expirou lentamente. Ela nunca se sentirá tão relaxada antes. A situação de seu pai também era um nó no coração de Akira. Ela também escolheu frequentar a academia de elite da CCG em busca de vingança e resolver as lutas internas de seu pai. Sua mãe deve ter sido muito bonita, comentou Shin Tsukihara de repente, pegando Akira desprevenido. Minha mãe era conhecida como uma beldade em toda a sede do CCG, ela respondeu. Parece que o velho tem sorte. Shin Tsukihara se referia a Mado como um velho. Na verdade, Mado tinha apenas 30 e poucos anos, mas por causa de seus cabelos brancos e da falta de higiene, Shin Tsukihara lhe deu esse apelido. Eu não a vi, mas posso imaginar. Afinal, com a aparência do velho, ter uma filha tão linda é algo incrível. Akira se sentiu um pouco incomodado com o exagero descarado de Shin Tsukihara. Para ser sincero, tudo o que eu disse ao velho antes foi sincero, mas ele discordou. Ele realmente não tem gosto, provocou Shin Tsukihara. Corando, Akira, embora conhecida por sua beleza fria, sempre se concentrou em se tornar mais forte e em buscar vingança pela mãe. Por isso, escolheu estudar na academia de elite da CCG e rejeitou qualquer interesse romântico, já que nunca teve um relacionamento. Sênior, sim? Chegamos ao estacionamento, interrompeu Akira, percebendo que já haviam chegado ao seu destino. Shin Tsukihara se sentiu um pouco arrependido porque ainda queria provocar um pouco mais aquela beldade gelada. Então conversamos outra hora. Seu pai me confiou a tarefa de cuidar de você, então fique à vontade para entrar em contato se precisar de alguma coisa, disse Shin Tsukihara antes de entrar no carro. Akira apenas agradeceu sem responder. Em seu íntimo, ela zombou, pensando que se tivesse algo a pedir, não entraria de bom grado na toca do lobo. Embora fosse inexperiente no amor, conseguia entender as intenções das pessoas e enxergava claramente através do olhar de Shin Tsukihara. No entanto, distraidamente Akira chutou uma pedrinha no chão, achando a situação um tanto tolerável. Ela já tinha ouvido falar da reputação de Shin Tsukihara na sede. Como melhor aluno da academia de elite do CCG, ele rapidamente ascendeu ao posto de investigador de nível 2 e se tornou uma estrela brilhante na sede. Antes, ela sempre ouvia as pessoas cochichando sobre ela por perto, mas não dava muita atenção. Alguns meses atrás, tudo mudou de repente. O mais jovem investigador de nível 1, tendo matado mais de 100 carniçais, foi listado como membro reserva da classe especial e havia eliminado restaurantes de carniçais e muito mais. Além disso, esse cara era antigo parceiro de seu pai, então Akira naturalmente prestou atenção nele. Por outro lado, após retornar à filial, Shin Tsukihara imediatamente procurou a ajuda de Kurona e elaborou um relatório de aposentadoria, que foi enviado à sede. Naturalmente, a sede não recusou, ignorando o fato de que o chefe da primeira ala, Itsuki Maruji, e outros eram antigos camaradas e amigos do ancião. O próprio Mado atendia aos padrões em termos de realizações e contribuições. Agora que estava ferido e pediu aposentadoria, não havia motivo para recusar. Itsuki Maruji até aprovou uma aposentadoria maior para Mado. Ao mesmo tempo, Yamori apareceu no 20º distrito, surpreendendo o quartel-general e levando-os a designar Shin Tsukihara para assumir o comando das operações no 20º distrito, aumentando efetivamente sua autoridade para capturar Yamori. Isso porque o quartel-general precisava urgentemente de mão de obra, pois havia decidido iniciar uma guerra contra o 11º distrito para eliminar completamente os Ghouls ali entrincheirados. Em circunstâncias normais, o quartel-general enviaria líderes ou forças competentes, em vez de dar poder total a Shin Tsukihara. Mas Shin Tsukihara não deixaria essa oportunidade passar. Ele lançou diretamente um expurgo na filial do 20º distrito, transferindo gradualmente posições e tarefas importantes para os gêmeos, Kurona Yasuiza e Nashiro Yasuiza. Ao mesmo tempo, ele recebeu uma resposta. Era do professor A. Shin Tsukihara lhe forneceu um relatório sobre o crescimento e as mudanças de Jurmungandrer, omitindo, é claro, o fato de que ele havia devorado uma parte de Rize. Ele prometeu entregar esse relatório mensalmente no futuro, e como compensação solicitou que o professor a contratasse um aprendiz. Este aprendiz era naturalmente Kimi Nishino. A resposta do professor foi simples. Ele não garantiu que aceitaria Nishino. Se ela não demonstrasse talento suficiente, poderia até ser mandada de volta. No entanto, ele prometeu ensiná-la a sério. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.